Olá, louvado seja Deus. Tava com saudade de você, hein? Chegamos a Gênesis capítulo 22. Deus prova Abraão. É isso que está na minha Bíblia e é interessante. Mas eu quero começar a leitura lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17. O autor diz assim: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Aleluia! Olha que coisa interessante. Você já passou por testes e provas difíceis na vida? Você foi aprovado ou reprovado? É interessante, esses testes da vida, ou essas provas da vida, elas falam mais a nosso respeito do que a respeito de Deus. Lendo Gênesis 22, parece que nós observamos aqui Deus querendo fazer algum teste com Abraão. Mas nós precisamos entender que Deus, ele é onisciente. Ele sabe do futuro melhor do que nós nos lembramos do passado. E é interessante isso aqui, porque Deus, ele não estava mostrando a Abraão para saber a fidelidade de Abraão quanto a ele. Mas Deus estava provando a Abraão para mostrar a Abraão o quanto maduro espiritualmente ele havia ficado devido ao seu relacionamento com Deus. Você sabia que é o nosso relacionamento com Deus que nos leva à maturidade? E nós precisamos, vez por outra, estar nos julgando a nós mesmos, nos avaliando em quão maduro nós nos tornamos ou não. Então é interessante esse texto aqui, e eu vou ler somente alguns versículos, né? O texto diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui. Ele não deu uma de doido, ele não se escondeu como Adão. Ele simplesmente disse: eis-me aqui. Aleluia. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Aleluia. E vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. A terra de Moriá. Provavelmente seja o monte onde tinha o templo de Herodes, na época de Jesus, e onde hoje tem o Domo da Rocha, na cidade de Jerusalém. Amém? É interessante esse termo aqui, único filho, né? Yashid, no hebraico. Uma única pessoa, uma única criança, uma vida preciosa. Zacarias descreve aquilo que um dia o Messias virá a ser para os cidadãos em pranto e arrependidos de Israel, um unigênito antecipado. Aqui o lugar onde Deus falou para Abraão sacrificar o seu filho Isaque é o mesmo lugar onde Deus sacrificou o seu próprio filho. As montanhas de Moriá, em Jerusalém, de igual forma, é importante notar que o Novo Testamento hebraico lê a expressão seu filho unigênito, de João 3,16, como segue: seu filho, seu Iachia. Interessante isso, né? Abraão, sem saber, ele estava prefigurando e anunciando o sacrifício que Deus iria fazer também do seu único filho, provavelmente no mesmo monte, né? O chamado Monte da Caveira, amém? Ou Gólgota. Então é interessante essa similaridade. Mais interessante ainda aqui é a fé de Abraão e a obediência de Isaque, né? Quando Deus faz isso, Abraão sempre pronto a obedecer a Deus, como foi em Gênesis capítulo 12, verso 4, quando no verso 1 Deus mandou ele sair da sua parentela, ir para uma terra que ele ia mostrar, e no verso 4 diz, partiu. Então nós vemos Abraão como obediente, como alguém dedicado, e é interessante, logo de madrugada ele se levanta, chama 2 servos, chama seu filho, e eles vão em uma jornada de aproximadamente 3 dias. 3 dias caminhando.
em direção a um lugar que Deus havia ordenado para sacrificar o que ele tinha de mais precioso na sua vida. Você acha que você está preparado para esse tipo de sacrifício? Você acha que você está preparado para esse tipo de entrega? Não me responda. Isso é somente uma questão de nós entendermos a que ponto nós podemos chegar na nossa confiança em Deus. Amém? A que ponto nós devemos ter o nosso tesouro em Deus? Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E Abraão mostra aqui a sua fé e o seu tesouro como Deus. Seu tesouro não era a terra que Deus havia prometido para ele. O seu tesouro nem menos era o espólio das batalhas que o Senhor tinha dado como vitória a Abraão. Seu tesouro não era o filho que Deus havia feito com que ele tivesse na sua velhice e na esterilidade e na pós-menopausa da sua mulher, já com o ventre adormecido. O seu tesouro era o Senhor. A sua comunhão com Deus era mais importante do que qualquer coisa na terra. E um pedido de Deus era para ser obedecido imediatamente, porque Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. O que é que nós estamos querendo demonstrar diante de Deus no que diz respeito à justiça dele para com a nossa vida? É a nossa fé ou são as nossas obras? Nós servimos a Deus por quem Ele é ou por quem Deus pode nos dar? Realmente esse capítulo é intrigante, amém? Esse capítulo necessitaria de vários vídeos comentando, falando a respeito, né? Então é interessante que quando eles chegam no local mais baixo do monte, ele manda os servos ficarem, pega a lenha, pega o fogo e diz: eu e o menino iremos ali adorar, amém? E depois nós voltaremos. Aleluia, glória a Deus. É interessante isso, amém? Versículo 5, então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos ali e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha a convicção desse homem. Dos 4, só ele sabia o que era que ele ia fazer. Mas ele tinha a convicção, como diz o escritor aos Hebreus, que se ele imolasse, se ele matasse o menino, Deus era poderoso para trazer esse menino de volta à vida. Amém? O que Deus estava querendo era que Abraão obedecesse. Porque para Deus, a obediência é mais importante que o sacrifício. Para Deus, a obediência é um sinal de maturidade e de confiança no seu caráter. Amém? Então, ele toma a lenha, ele pega o holocausto. Amém? Ele pega a lenha, ele pega Isaac, ele pega também o fogo, amém? E o cutelo. Assim caminhavam ambos. Quando Isaac disse a seu pai, a Abraão: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Menino é bicho danado, viu? Menino não é brincadeira não. Esse rapaz aqui, ele já estava acostumado a ver o seu pai sacrificar, a ir sacrificar com o seu pai. Seu pai estava impregnando nele a questão da adoração e da confiança em Deus. O seu pai estava inculcando nele esse relacionamento com Deus. Lembra quando está escrito lá em Gênesis capítulo 15, que diz que Deus ordenou para que Abraão inculcasse nos seus filhos e eles inculcassem nos seus descendentes a comunhão, o temor e o serviço a Deus? E o menino, sabedor desses sacrifícios, conhecedor, ele disse assim: eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo aqui a lenha. Pai, aonde está o cordeiro? Ele não sabia que o cordeiro era ele. Mas mais impressionante ainda é a resposta de Abraão. Versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aleluia, louvado seja Deus. É interessante, Abraão, ele não sabia e não tinha lido o capítulo 22 de Gênesis. Não, isso aqui é Moisés narrando esse episódio na vida de Abraão. Mas Abraão conhecia a Deus.
Abraão servia a Deus e ele confiava em Deus. O desfecho dessa história eu vou falar para vocês, mas somente amanhã, tá certo? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Não temos mais vaga para o culto presencial, mas aguardamos você através da internet. Então, às 18 horas, sintonize seu aplicativo, use seu celular, tablet ou computador, amém? Ou através da sua Smart TV também. Estaremos juntos, recebendo a palavra de Deus na unção do Espírito. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.